Olá, bom dia, paz. Depois de muito tempo sem aparecer aqui ao vivo, mas no meu devocional hoje eu fui constrangida, incomodada pelo Espírito Santo de Deus a trazer essa meditação e eu quero compartilhar com você que me acompanha aqui na página do meu Instagram e que acredita, assim como o Senhor, no meu chamado, no ministério. E nós precisamos ser vigilantes, e algo que me chamou muita atenção e que de muitos dias eu tenho meditado no meu espírito a respeito disso. Que nós temos vivido um tempo de muitas distrações, né? Nós temos dificuldades como seres humanos nesse tempo, muitas dificuldades de focar de fato naquilo que é importante, de ter foco naquilo que nós fomos chamados, o propósito, a missão que foi constituído, que foi dado pelo nosso Deus. E eu quero trazer hoje para você esta palavra que fala sobre a arte de olhar para dentro de si mesmo. Nós temos como seres humanos dificuldades de olhar para dentro de nós mesmos. Há uma facilidade muito grande de olharmos tudo que está em nossa volta. E nós temos um olhar rápido, ligeiro para apontar, condenar, criticar. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe esta palavra sobre a arte de olhar para dentro de si mesmo, de si mesma. E a palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, a palavra do Senhor vai nos ensinar e vai nos dizer qual é a candeia do nosso corpo que vai trazer luz, que vai iluminar, nos revelar de fato quem somos. São os nossos olhos. Os nossos olhos é um portal de luz ou de trevas. E a palavra já nos ensina que se essa candeia, que é exatamente, né, no corpo, a candeia do corpo são os olhos, e se eles forem bons, ou seja, se a luz que está iluminando dentro, não é fora, é dentro, se essa luz ela for boa, e de fato nós precisamos entender sobre isso, que quando nós acendemos essa candeia e nos faz lembrar sobre a parábola da dracma perdida, aquela mulher que tendo 10 dracmas perdeu uma. Qual foi o seu primeiro passo? Acender a candeia. E com diligência, ela pegou a vassoura e começou a varrer. Então, nós precisamos entender a arte de olhar para dentro de si mesmo requer de nós humildade. Humildade. Porque quando eu e você olhar para dentro de si, e nós vamos entender de fato que é necessário reconhecermos quem somos. Olhar para dentro de si mesmo, e quando olharmos e ver a casa bagunçada dentro de nós, coisas que precisam ser arrumadas, sentimentos que precisam ser restaurados, traumas que um dia nós fomos afetados e que só ficaram ressentimentos. Sabe, quando nós olhamos para dentro de si mesmo e que vamos ver a nossa casa interior com vários escombros,
Uma casa que um dia estava arrumada, mas que veio as decepções e nos causaram danos na alma, e que esses danos têm nos trazido grandes estragos, e que olhando para dentro de si mesmo, nós não estamos sabendo como arrumar essa casa, porque na verdade, quando nós olhamos, muitas das vezes ficamos paralisados, porque o estrago foi tão grande que a gente fica inerte, sem saber o que fazer. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer: acende a candeia do corpo, porque elas são os olhos de dentro. E nós precisamos aprender essa arte, a arte de olhar para dentro de si mesmo. E tem um detalhe: quando olharmos, o que vamos fazer? Precisamos ter atitude. Precisamos entender que quando uma casa, e eu estou falando da casa de dentro de nós, quando ela está bagunçada demais, nós precisamos primeiro, com diligência, como fez aquela mulher da parábola da dracma perdida, com diligência, ela acendeu a candeia antes para iluminar a casa que estava escura, iluminar aquele ambiente que não tinha mais a luz verdadeira, que é a luz de Cristo. O Espírito Santo de Deus, Ele quer que eu e você acenda essa candeia, porque a candeia são os olhos. Então os olhos é um portal dentro do nosso corpo. E nós temos vivido um tempo de muitas distrações. E essas distrações, elas roubam os nossos sentidos. E nós ficamos inertes, os nossos sentidos são roubados e nós nos desconectamos com o nosso Pai Celestial e perdemos o foco. E já não aprendemos mais a olhar, a arte de olhar para dentro de si mesmo. É fundamental e nós precisamos aprender isso. E hoje no meu devocional, o Espírito de Deus me constrangeu a compartilhar essa palavra. E estou aqui brevemente para dizer para você que se acendermos a candeia, que são os olhos, e quando encontrarmos o que tem dentro de nós, o que vamos fazer? Vamos remover toda a sujeira? Vamos deixar o dono da casa pôr a casa em ordem? Ou nós vamos, muitas das vezes, limpar algumas coisas e outras nós vamos lançar novamente para debaixo do tapete? E tem um ditado que se diz: fazer vista grossa. A minha oração hoje é para que aprendamos a arte de olhar para dentro de si mesmo. A arte de sermos instruídos pelo Espírito de Deus. E que quando eu e você, olhando para dentro de si mesmo, encontrarmos uma casa desorganizada, possamos dizer: eu quero organizar essa casa. Eu quero pôr em ordem. E que a gente venha a limpar toda a casa, tirando os entulhos. Porque não se edifica e não se reconstrói nada sem antes tirar os entulhos. E toda casa que é reedificada, que um dia precisou ser reedificada, eu quero dizer para você que nós precisamos ser reedificados por conta da natureza caída. Precisamos entender que esta casa precisa ser reconstruída, e essa casa sou eu e você. E quando nós entendemos isso,
nós vamos fazer como Neemias, que ouvindo o chamado do Deus eterno, com diligência, ele foi ao lugar que estava assolado. E a palavra diz que ele olhou para aquele território, para aquela zona, para aquela situação, fez uma análise. E dentro daquela análise, ele começou a olhar atentamente para aquela situação, para buscar, sabe o quê? Ferramentas adequadas. Não significa que eu e você tenha ferramenta nas mãos e que possamos estar utilizando essas ferramentas corretamente. Muitas das vezes nós temos as ferramentas, mas não só basta termos as ferramentas nas mãos. É necessário saber utilizá-las da forma correta. Ter as ferramentas nas mãos e utilizar da forma correta vai nos trazer resultados. Então, quando a palavra do Senhor diz aqui que a candeia do corpo são os olhos, então o Espírito de Deus que está dentro de nós, que habita dentro de nós, ele quer que entendamos isso. Que quando nós acendemos esta candeia dentro de nós, quando nós ativamos, quando nós chamamos o dono da casa, e tem um detalhe, eu e você precisa reconhecer onde precisamos mudar. Precisamos parar, analisar a arte de olhar para dentro de si mesmo. É onde vai iniciar um grande processo de reconstrução e que terá um edifício edificado, onde o Espírito de Deus terá prazer em morar. A minha oração hoje, através desta palavra, é que quando diz que se os nossos olhos eles forem maus, aqui diz, todo o nosso corpo será tenebroso. Todo o nosso corpo será trevas. Mas o Senhor, Ele ensina para mim e para você a arte de olhar para dentro de si mesmo. Isso é necessário que eu e você olhe para dentro de si, acenda essa candeia. E olhando para dentro de si, eu e você com humildade reconheça. Porque muitas das vezes nós criamos resistência. Nós pedimos ao Senhor, acende essa candeia. Mas quando a gente começa a olhar para dentro de si mesmo, nós vamos começar a ver a bagunça que está muito grande. E muitas das vezes, se não tivermos cuidado, vigilância, nós vamos imediatamente sair desse ambiente de cura. Nós vamos sair desse ambiente onde o Senhor nos chama e onde está nos chamando para um ambiente onde nós precisamos ser transformados, onde teremos refrigério, onde teremos unguento para colocar nas nossas feridas, onde seremos verdadeiramente um edifício saudável, onde o Espírito de Deus terá prazer em morar. E esse lugar que é dentro de mim e dentro de você, é necessário que olhemos para dentro de si mesmo, que os nossos olhos precisam mudar de foco. Muitas das vezes nós não estamos sendo transformados e libertos porque os nossos olhos apenas olham para o que está fora, para aquilo que é externo, que é passageiro, que é momentâneo. E o nosso Deus nos chama hoje para a arte de olhar para dentro de si mesmo. Essa arte de olhar para dentro de si mesmo vai trazer transformação para as nossas vidas. E eu deixo essa reflexão nesta manhã para você. Seja abençoado com esta palavra, o quanto que eu fui. E eu quero orar por tua vida. Pai, nesta hora, eu quero apresentar cada vida que passou por aqui, que ainda vai passar. Que receba esta palavra. E com diligência, essa candeia, a arte de olhar para dentro de si mesmo, seja hoje ativada. E que quando olharmos para dentro de nós mesmos, Pai, possamos com humildade entender e começar
diligentemente o processo de querer ser transformado por ti. Que as muralhas de impedimento, que os escombros caiam e que sejam removidos para que um novo edifício, uma nova reconstrução possa começar hoje em nossas vidas. Tira toda a paralisia, toda a inércia, Senhor, de nós, e que nós possamos ter a sensibilidade, Pai Celestial, de olhando para dentro de si mesmo, nós possamos desejar ardentemente sermos transformados. Que o nosso olhar comece a mudar, porque só haverá mudança em nosso olhar por fora, quando antes ele for liberto por dentro. É essa a minha oração nesta manhã, neste dia. Abençoa, Pai, e ser conosco em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. A paz.